Ao vivo. Já podemos vir pra cá, menino Gaio. Eu vou pegar uma água. É sempre bom porque a gente fazendo live sem tomar água nunca é a gente fazendo live. E eu vou ter que arrumar isso aqui porque É um fuzuê. quebrei um negócio. Boa noite, pessoal. Boa noite, galeras. Espero que isso daqui não caia, porque eu acabei de quebrar o negócio aqui. Ainda mais quando eu for mexer pra ver as perguntas. Toda a equipe tem duas pessoas. O analfabeto em tecnologia, que sou eu, e a desastrada, que é ele. Então, se não fosse ele Você quebrando... consegue abrir O quê? aí Abrir o quê? pra gente ver as perguntas e respostas depois? Ah, no seu sim. celular? Abro. Porque, gente, eu quebrei o suporte do telefone celular. Eu sigo por Telefone. aqui, claro. É só botar então o fio do carregador aqui no meu celular pra gente poder acompanhar a live. Cadê? Isso aí. Pela E página. aí, galerites? Segue pelo post original do chão, né? Eu publiquei no Magia do Caos. Sim, mas tem que seguir pelo post original que entra todos os comentários. Ah, o pessoal que tá aqui, oi, boa noite, eu já respondi boa noite, já começamos. Júlio Soares elogiou, bons livros. Em 3 minutos começamos de verdade, galeras.
Oi, Ananinha. Olá, Dulce Melo. Eu tô sentindo que quando eu for mexer aqui, vai dar muito ruim. Vamos abaixar os livrinhos então. Pra... Olá, Elaine Cristina. Olá, galera. Aguenta firme aí que daqui a pouco a gente começa. Só dá 8h30. Pontualidade britânica, só que não, mas sim. Faltam 3 minutos. Ai. Eu não tô aqui com a minha garrafa verde de vinho, mas acho que vocês Já conhecem o ogrinho bebendo direto da garrafa. É um alcoolismo, talvez, de leve ali. Alcoolismo. Vamos falar muito disso tudo? Olá, Júlio Soares. A gente vai falar um pouco de cada coisa, né? Não dá pra falar Sim. muito de muita coisa, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. O Anderson vai ficar triste que eu realmente estou sem a minha garrafa que ele gosta. Eu acho que eu vou pegar um copo decente pra tomar. Aqui no chão minha tem água. mais. Porque... Isso. Pegar o teu copo do Doutor Estranho. Toda quarta tem live, gente. Sim. Só que o João não pode fazer 8h30, ele muda o horário. Mas fora isso, é sempre quartas 8h30. Olha só, são 8h28. Daqui a 2 minutos começamos. E eu já molhei a perna, porque eu sou a desastrada também. Molhar a perna é o... Qual carta seria molhar a perna, Gaio? Eu acho que é a torre, né? Porque É a torre. é aquele crack que você não sabe, e aí você sente aquela água gelada escorrendo e você racha, e aí você fica trincado, né? Igual a torre. Acho que tem tudo a ver. Aí você só grita... "Ah!" Torre realmente... Eu gosto muito de ler a torre, inclusive, pra interpretar vexame, né? Vexames públicos. Acho ótimo, é uma coisa Porque- que todo mundo precisa saber. Abre aqui. Ah, sim, Quer claro. ver? Deixa eu ver. Porque a gente não pode mexer aqui na tela. Deixa eu mudar só aqui o período de limite, tirar o limite de desligamento automático então, da tela. Eu acho que, na verdade, final de semana eu encho as garrafas. Chega a quarta, a verde já tá vazia. Eu acho E que aí nesse eu- post não tá aparecendo todos os Eu ia comentários. encher, mas ia não. ficar com água quente, sabe? Deixa eu ver aqui direto. Tem que ver o post que tá... Ah, tá. Agora entrou aqui. Entrou atualização de todo mundo. Júlio falando do Jodorowsky. Muita gente elogiando os livros. Meu Deus, não sabia que ia ter live do Pierre. E, nossa... Rafael Santos falando olá. E são 8h30. Podemos começar. Olá, Já temos 25 pessoas online acompanhando. boa noite para todos. O Gaio só fica Andrei, enrolando. você ele é muito chato, mas bem-vindo à live. Bem-vindo, Andrei. Bem-vindos todos, na verdade. Então, gente, a gente vai começar fazendo indicações de livros, Que é de que praxe. é sempre a primeira parte que a gente faz. E hoje a gente trouxe aqui livros com diferentes pegadas. Alguns têm uma análise de um tipo em relação ao tarô. Alguns outros são deles- específicos para um tarô específico, Uhum. né? Então, assim, a gente tem livros com temáticas muito focadas em um único baralho e outros que são generalistas pra caramba, Uhum. né? Que tentam fazer uma teoria geral do tarô. Eu vou trazer aqui primeiro uns livros bem simplificados para iniciantes. Que são aqueles que vêm normalmente acompanhando o A baralho. maioria deles vem acompanhando o baralho. E a gente tem aqui o Tarô Universal de Waite, que vem com o baralho, da Edith Waite, que acho que não é parente, mas ela escolheu esse nome para todo mundo pensar que ela é herdeira da família Waite. A gente tem o Tarô de Marsella, que vem com o Tarô de Marsella. Mas o autor não tem nenhuma ligação, obviamente. Carlos Godo deve ter sido contratado pela Pensamento só pra fazer uma graça. Temos esse livro aqui que é bem antigo e simplificado da Pensamento também, que é o Tarô Clássico. E esses 3 livros, e a gente vai deixar depois a indicação
Eles são mais básicos e tem só a descrição Tem esse aqui clássica, também. né? Tem Tem mais... esse aqui, o Tarô e Autoconhecimento, que também é um livro básico que trabalha tarô e tem cartas específicas, também tem um baralho específico e não é um livro muito profundo, apesar de abordar características pontuais do próprio baralho. Nós temos aqui também Descobrir o Tarô, que é um livro da Kathleen McCormack, que é interessante porque ele vai detalhando a simbologia das cartas e tem desenhos, mas ele também é bem simplificado. Para quem está começando, ver cada símbolo e já associar o significado, talvez seja bom. A gente tem o Tarô de Crowley, que aborda o livro de Thoth, né? Tem uma abordagem também bem interessante, esmiuçando formas de jogo, simbolismo do próprio oráculo. Vocês estão vendo espelhado, desculpa, mas assim, a gente sempre esquece desse detalhe. A gente bota depois aqui embaixo as indicações de livros que a gente está passando e alguns outros interessantes. Temos também aqui para uma referência rápida, assim, quando você quer fazer uma leitura rápida e não está muito familiarizado, a Bíblia do Tarô. Essas Bíblias dos cristais do Tarô reúnem as informações mais básicas mesmo. É Mas é para referência, prático para iniciantes e que é muito bom. Talvez seja o melhor custo-benefício tanto pela qualidade do livro, tanto pela qualidade do conteúdo, né? Porque é uma das melhores coleções da Pensamento hoje. Agora a gente vai chegar mais ou menos nos mais avançados. Mais avançados em várias leituras diferentes de como trabalhar o tarô. Né? A gente tem aqui o La Cabala de la Prediction, que é, na verdade, uma teoria geral sobre o tarô egípcio da Kier, mas que tem vários conhecimentos esotéricos e mágicos que podem ser utilizados para outros tarôs, apesar de ser focado no baralho específico da Kier, mas ele é muito bom, sobretudo nas associações mágicas e planetárias, e que tem associações bem divergentes das escolas tradicionais de tarô, né? Eu abri o vídeo aqui sem querer. É que a gente tem que ver os comentários. Vou mutar aqui. Aí a gente tem também esses dois livros do Geomebs, que é um Rosa Cruz russo, que escreveu um livro é uma coletânea muito boa também, com associações de magia cerimonial sobre tarô. Então você tem muita coisa sobre associação com letras hebraicas, com planetas, associações entre as cartas internas. Então, assim, eu recomendo bastante. É um livro denso, ele é um livro chato, porque ele se repete muitas vezes, mas ele é ótimo para você fixar conteúdo sobre tarô. Nós temos também aqui na parte mais, eu diria, acadêmica, científica e um estudo um pouco mais sistematizado do tarô, essa coleção maravilhosa do Ney Naif, que nós temos aqui no primeiro volume a estrutura e explicando sobre o histórico do desenvolvimento do tarô. No segundo, as cartas em si, o significado de cada uma e o simbolismo que está ali. E no terceiro, claro que eu mostrei o 3 aqui, esse é o segundo. E no terceiro nós temos aqui os métodos de como jogar e como interpretar as cartas em cada contexto. O Ney Naif, ele é muito interessante porque ele tenta decantar toda a influência ocultista, mágica que foi inserida no tarô durante quase 2 séculos, né? O século XIX foi extremamente causador de vários ruídos de comunicação em torno do tarô. Cada ordem esotérica tinha uma leitura distinta e ele tenta fazer uma abordagem limpa, em que ele lima várias coisas e olha, tarô como oráculo, como método, como prática, excluindo vários elementos mais suprassensíveis, mágicos, para olhar como um método pragmático de oráculo. Né? Você tirou a carta, você leu e não tem nada de metafísico em cima. E você pode acrescentar depois as suas interpretações e associações, mas ele tenta voltar às origens e
separar o que era intrínseco do tarô e o que não era. Sim. Isso é interessante. Numa pegada aqui um pouco mais poética e mística, inclusive com algumas aplicações mágicas que a gente vai explicar aqui quais seriam algumas possibilidades, nós temos o Caminho do Tarô do Jodorowsky e da Marianne Costa. Quem já viu A Montanha Sagrada do Jodorowsky sabe que ele usa o simbolismo muito numa narrativa a favor do que ele quer passar ali. E é um filme magnífico, quem puder veja, A Montanha Sagrada, Holy Mountain, onde ele apresenta inclusive um tarô um pouco associado com a alquimia e com a jornada do herói que vai passando por essas situações. E então o Caminho do Tarô de Jodorowsky, ele tem muito esse diferencial mesmo, poético e mais mágico. A gente tem aqui também o Código Sagrado do Tarô, que ele é um livro que trabalha muito com a geometria e com os jogos de cores das cartas do Tarô de Marsella, para acrescentar elementos muito mais visuais, geométricos e ligados às cores, né? Uma óptica em geral, para acrescentar uma teoria geral focada em forma e cor no tarô. Acho que aí só falta o Jung. E aí, para finalizar, a gente tem Jung e o tarô, que trabalha com uma abordagem muito mais psicológica, né? Que você pode, inclusive, utilizar o uso terapêutico do tarô, né? Para você utilizar os mitos que estão ali expressos nas cartas, né? Para você trabalhar arquétipos e desenvolver vários e vários aspectos da psique do consulente, que pode não ser um consulente de fato de forma oracular, mas desenvolver uma terapia, né, com o tarô. Mas então, começando pelo início. Simbologia, simbolismo, o tarô é muito baseado nisso. Então eu gostaria de fazer um exercício aqui que eu tô baseando nas aulas do meu amigo Alex Lepelletier, que ele tem um objetivo de ver quão subjetivos são os símbolos e a sua interpretação. Eu desenhei aqui um símbolo, eu gostaria que vocês me dissessem o que esse símbolo remete vocês. Eu tô tentando ver aqui, mas aqui tá meio com delay. Do mais óbvio até o mais subjetivo, aspectos mentais, espirituais ou físicos mesmo, objetos. O que esse símbolo desse retângulo aqui tá com delay muito remete quando vocês olham ele? Porta. Síbio Ceres falou uma porta. É uma boa interpretação. Aqui nesse caso livro, da porta, a gente teria... Alessandro Ávila falou livro. No caso da porta, a gente teria então os aspectos de abrir, caminhos, entrada, saída. Mas talvez. obstáculo também, se a Obstáculo. porta estiver fechada. Ó, Isadora Vidal falou estrutura, contenção e matéria. E o Alessandro falou aqui, que o Gaio já tinha dito, livro. Ou seja, um conhecimento, uma informação. Ó, Ana Carolina falou limitação. Ana Aninha falou parada. Olha só. Então a gente tá vendo aqui que tem uma predominância de significados. Ó, definição, limite, angulação, formas definidas. Tem uma predominância de significados que tem mais a ver Amanda com Dória, obstáculo. proporção áurea, né? E Luana Carvalho, celo jaula. Gente. Nossa, vocês estão indo muito a fundo, né? Então nós temos aqui uma predominância de significados relacionados a impedimento, a obstáculo. Vai estar ao contrário para vocês, obviamente, mas eu anotei aqui tudo que estão falando. Eu devia ter anotado ao contrário. Sim. Faz sentido. Muitas coisas que vocês colocam têm ligação com o limite, fronteira, apesar do livro. O próprio livro, né? Porque o conteúdo é limitado. Você não consegue colocar conteúdo infinito num livro. Eu acho que se vocês também estiverem num contexto onde quadrado, retângulo e lados com ângulo reto são relacionados a isso, matéria, é bem provável que a interpretação seja em relação a isso. Mas se a gente tiver uma
interpretação mais voltada para o nosso contexto, de que as coisas retas e quadradas são relacionadas à proteção, por exemplo, o limite aí protegendo e não impedindo, a gente pode ter uma nova interpretação. Eu adaptei aqui o desenho, então eu gostaria que vocês me dissessem agora ao que vocês relacionam esse desenho. Tá, travou aqui no meu celular. Deve estar com delay também, então amanhã a gente vai ver os comentários de vocês. Mentira. A gente vai ver os comentários de vocês depois da live, de qualquer maneira. A gente sempre termina a live, tenta responder todo mundo. E vocês podem mandar inbox depois se a gente esquecer de vocês. Silvio Seres falou uma torre. Alessandro também falou uma torre. O 10 de ouros, segundo Pierre Rinco, o que faz todo sentido, já que você está no máximo da construção física. Segurança. Segundo a Luana Carvalho. Né? Vanessa disse segurança. É engraçado, né? Porque se a gente parar pra pensar, boa parte das empresas de segurança colocam um desenho de uma torre, né? Sim, faz todo sentido. Joseli falou aqui prisão. Prisão. Bastilha, né? Sim, olha. A Bastilha, que era uma fortaleza e era uma prisão e tinha torres. Olha então só. Agora a gente quer trazer um pouco dessa reflexão. Se você mora numa época medieval e é um rei ou uma pessoa rica e você mora numa torre, ela vai te trazer uma aparência relacionada à proteção. Visão ampliada, porque você vê tudo de cima. É a torre do mago, né? Mas se você é, por exemplo, de um povo nômade, cigano, e você vê uma torre, ela vai estar relacionada, talvez, a um aspecto de parada, de limite, de aprisionamento. Meu celular faleceu. Simbolicamente, segundo a Isadora, essa torre é como uma expansão derivada dessa contenção. Ou seja, você faz a contenção, constrói e assim você se expande. Então a gente trouxe esse exercício aqui para mostrar que o significado subjetivo ele é muito variado dependendo do contexto, dependendo da pessoa e dependendo do que ela viu ali, obviamente. A gente não está conseguindo ler o comentário completo da Isadora. Prisão e visão ampliada. Sim. Então, um recado que fica, e isso vale para vários métodos oraculares, ou de cartas ou não, de runas talvez, é que antes de utilizar o método com perfeição, a gente precisa analisar o contexto em que ele foi criado e no qual ele estava sendo desenvolvido. Exatamente porque o símbolo dizia uma coisa naquela época e naquele contexto que pode não ser aquele que a gente está acostumado hoje. Sim. Então, quando a gente tem hoje, por exemplo, os 40 servidores, eles estão muito mais ligados ao nosso dia a dia. São mais novos, são mais atuais até. Eles trazem uma leitura mais fresca da nossa sociedade, dos arquétipos que permeiam a gente o tempo inteiro. Assim. Mais fácil. Obrigado, Pete Crew. Agora a gente tem um laptop da Positivo. Para nos ajudar a ler a pergunta de vocês, os comentários. E o comentário da Isadora, que tava bem nesse. Sim, a gente vai tentar... Bota Facebook/Chaos, que não precisa nem fazer. Sim. Ai, obrigado. Então, a gente tem que observar, como a gente acabou de dizer, as origens do tarô, primeiramente. Existem vários mitos sobre a origem do tarô e algumas verdades e histórias que foram resgatadas de forma magistral pelo Ney Naif aqui nesse livro 1. Porque assim, como eu falei, a partir do século XVIII, a gente vai ter muito ruído de informação em torno do que é o tarô, porque o século XVIII é o momento de grande popularização do tarô e também é o grande momento em que começam a se difundir, 1700 e alguma coisa, a maçonaria e a Rosa Cruz pelo mundo. E, consequentemente, como é algo que populariza, todo mundo quer ter uma opinião. E vários ocultistas tentavam dizer da onde vinha aquele oráculo que começava a ser utilizado em vários lugares, A gente começa a perceber o uso oracular do tarô nessa época, século XVIII já. E aí, a primeira coisa que falam é que, na verdade, o tarô seria o livro dos mortos do Egito
né, que foi perdido, o livro original dos mortos. Os judeus teriam recuperado as primeiras 22 páginas desse livro e com isso construíram o que a gente chama de conhecimento cabalístico, que seriam os arcanos maiores. E as outras 56 lâminas se perderam e depois seriam muito tempo após encontradas pelos ciganos e trazidas para a Europa pelos ciganos. Esse foi um dos mitos mais difundidos e mais repetitivos que a gente vai encontrar em N livros de tarô, né? Quase todos os livros do século XIX que vão ser escritos, Eliphas Levi, quase todos os autores da Golden Dawn vão fazer reminiscência de alguma forma ao Egito e vão tentar incluir nas novas construções de baralhos, né, elementos que remetam ao Egito. Mas essa não é a origem real do tarô, né? Ela é uma origem mítica que ficou difundida por quase 3 séculos, né? E que só depois, com estudos historiográficos de pessoas que foram buscar bibliotecas para tentar achar os primeiros tarôs, é que vão traçar que a origem provavelmente aconteceu ou na Itália, ou na França, ou na Suíça, ali naquela fronteira tríplice, e foi desenvolvida final do século XIII para o século XIV, provavelmente, né? E com isso, a gente passa a ter os primeiros achados de cartas de tarô feitas à mão. Não eram baralhos completos, eram alguns arcanos que sobreviveram, que eram produzidos como iluminuras e gravuras, e que só pessoas de muito poder aquisitivo, ou nobres, ou grandes burgueses, né? A ascensão da burguesia começa aí na Baixa Idade Média, que começavam a presentear cartas desse tipo. A gente pode brincar e dizer que eram os primeiros álbuns de figurinhas. Mas eram, de fato, ilustrações e iluminuras feitas à mão, desenhadas e presenteadas, né? Lembrando também que muitos trunfos, eles eram representações de cenas reais que eram feitas para comemorar aquela cena ou aquele acontecimento, né? O trunfo, né, pode se remeter à palavra triunfo, né? E você tenta imortalizar um determinado momento ou uma determinada personalidade da história numa carta, né? Naquela época não tinha fotografia e quadros eram muito caros, então uma pequena gravura era muito mais fácil de você difundir, e mesmo assim o acesso também era limitado porque era um trabalho artístico que poucas pessoas tinham acesso. Né? Então a gente tem aí a história do tarô, sendo uma delas uma história mitológica que é muito difundida até hoje, e a outra a história real de como está registrado e tudo. A gente tem também, ao longo da história, o tarô sendo usado para fins místicos, mas também como jogo. Sim. E aí tem uma curiosidade que a igreja várias vezes já proibiu o tarô, mas não como meio místico de se fazer uma divinação, ou que era bruxaria, nada do tipo, e sim como jogo. Era utilizado como jogo de azar, as pessoas pegavam aquelas cartas, jogavam e apostavam. Né? Quem não conhece jogo de baralho, qualquer carteado que as pessoas jogam valendo dinheiro? Até hoje, pôquer e outros tantos, né? E o baralho convencional, ele é basicamente 52 das 78 lâminas do tarô. Então, a Rigleia está perguntando aqui: qualquer um pode utilizar de um método divinatório como tarô ou runas? Sim. Como a gente está dizendo aqui, e a gente vai explicar mais quando a gente falar do uso divinatório, o tarô pode ser entendido apenas como alguns símbolos que te fazem tirar informações do seu próprio inconsciente. Exatamente. Então, qualquer um pode usar, e tem vários métodos para você usar isso. Existem, inclusive, muitos métodos que são extremamente técnicos, que você, mesmo que você não tenha qualquer ligação mística, você pode trabalhar as cartas e ter resultados divinatórios, né? O que importa, na real, é você interpretar e saber como aplicar aquilo na situação. Então, assim, a única coisa que de fato é exigida para uma pessoa que quer ler tarô ou runas é o estudo. Conhecer as lâminas, ou no caso das runas, os símbolos, né, as letras rúnicas.
a fundo para você saber o significado intrínseco daqueles elementos para divinar. Como a gente falou aqui, tem que conhecer também o significado no contexto daquela época, senão você vai poder cair num contexto um pouco enviesado ou num significado que não é exatamente. Aqui. A gente tem também uma questão que foram as associações que foram feitas posteriormente com as cartas e os elementos e símbolos que foram incluídos ali, só que não estavam originalmente no tarô. Ou seja, quando você coloca letras hebraicas do lado das cartas, ou quando você coloca deuses, planetas, signos, sim, aquilo não é intrínseco ao tarô. Você pode sim usar para auxiliar a sua leitura, mas apenas por associação. Eu acho que a única associação forte que a gente pode dizer que dá para ser feita desde os tarôs mais antigos é a associação dos 4 elementos com os 4 naipes. Sim. E mesmo assim, essa associação ela tem ligação aos elementos que formam o naipe, que é a copa, que obviamente é o repositório de líquido que vai ser associado à água. O bastão, paus, que você é uma matéria inflamável que você pode queimar, consequentemente transformando uma tocha, fogo. A espada, que ela é metálica, que o metal que ele tem um toque frio vai ser associado ao ar. E aí a escudela, que é algo sólido, duro, que normalmente fica por baixo, associado ao elemento terra. Sim. Né? E outra coisa importante seria também a estrutura do tarô. Mas, Gaio, todo jogo de cartas é um tarô? Não. Todo tarô tem uma estrutura fixa muito clara. 22 arcanos maiores, que hoje em dia, com os tarôs transculturais, você pode ter alterações básicas no nome. Eu já vi, por exemplo, um tarô que troca o mago pro empreendedor, trazendo o significado da carta do mago para os dias atuais. Mas você vai ter 22 arcanos que vão simbolizar os mesmos elementos, mesmo que eles estejam transcritos para a nossa cultura de hoje ou para uma outra cultura dentro desses baralhos transculturais. E além disso, 56 arcanos menores, que tem uma estrutura muito próxima do baralho que a gente usa hoje no carteado, acrescido da carta do pajem e do cavaleiro, porque o valete do baralho que a gente usa para jogo, ele meio que funde a figura do pajem e a figura do cavaleiro. O Vitor tá falando aqui que o Jodorowsky diz que o tarô verdadeiro é o de Marsella, e é exatamente dessa estrutura aqui que a gente tá falando. E, inclusive, isso é o que é defendido pelo Ney Naif. Sim. E o Jodorowsky, que eu não sei onde ele tá, mas que tem esse livro maravilhoso, também fala isso. E esse tarô, bem conhecido, como o Vitor tá lembrando, do Visconde Sforza, que foi dado como presente de casamento, né? Isso. Ele é incrível, porque ele tem todo esse trabalho manual, ele é feito totalmente artesanalmente, ele tem folhas de ouro e tintas de ouro na sua composição, e, inclusive, nessa época, por causa disso tudo, o tarô não era muito difundido. Mas, com o advento da imprensa, aí sim surgiu o tarô de Marsella. Porque ele podia ser impresso de forma tipográfica, o que barateou a impressão, né? Você tem um sistema de cor muito elementar, você tem cores básicas, vermelho, amarelo e azul, né? Não tem nem verde, ainda bem, porque eu sou daltônico, então quando a pessoa diz que tem vermelho... Mas isso é verde, sei que Gaio. vermelho. Não, isso é preto. Isso é verde. Ah, tá. Esse aqui é... Tá, ok. Tem verde sim, desculpa. Eu sou daltônico, eu não posso falar de cor. Era tudo vermelho. Então, assim... Então você tem um uso muito econômico de cores e você tem formas que podem ser replicadas ad infinitum. E tem, inclusive, a diferença dos tarôs pra gente rica, que são os primeiros impressos, e pra gente pobre, que são os últimos impressos. Eles costumavam ficar com alguns problemas e errinhos
na chapa que era usada. Sim. Então você consegue distinguir o tarô de Marsella quando foi um dos primeiros a serem impressos e um dos últimos. Inclusive, né, aproveitando aquele meme da pessoa que fala curiosidades históricas em momentos inapropriados, esse tarô de Marsella impresso era uma das coisas que o Brasil colônia mais importava, né? Você tem registros portuários de entrada de centenas e centenas de cópias do tarô de Marsella vindo para o Brasil na época do Brasil colônia. Ou seja, era algo muito comum, né, usado para jogo, e era, na época, o baralho completo com as 78 lâminas, não era o baralho conciso só com as 52 cartas de jogo. Então, para quem se interessou pelo Visconde Sforza, e ele é realmente lindíssimo, o Júlio Soares está lembrando aqui, lembrando não, tá falando porque eu nem sabia disso, que a Lua Scarabeo, que é a maior distribuidora de baralhos e tarôs do mundo, está republicando o Visconde Sforza com os efeitos dourados. Então quem quiser é só correr atrás. É um tarô lindíssimo, que foi feito originalmente de presente para a união da família Visconde com a família Sforza. Para quem gosta de história da Itália renascentista, é um ótimo roteiro para vocês se aventurarem por toda aquela história daquela arte. E o tarô é arte, né? Se você olhar desde lá das origens, que eles eram feitos à mão, até os dias de hoje, você tem tarôs e esforços de artistas maravilhosos em produzir novas lâminas. Andou agora em passarela, em desfiles de moda, tarô. Você pode pegar o próprio caso da Frida Harris, que era artista plástica e foi convidada pelo Crowley para ilustrar o livro de Tote, né? Então, assim, vários artistas plásticos em vários momentos foram atraídos para a produção de baralhos desse tipo. Então agora a gente vai falar um pouco das associações de elementos que foram introduzidos no tarô de Marsella e de algumas representações diferenciadas que foram feitas ao longo da história. A gente tem aqui o tarô egípcio, que é o tarô da Kier, né? Porque tem vários tarôs egípcios hoje em dia, mas o tarô egípcio que se popularizou foi esse, porque foi editado já ainda nos 40, 50, né? É um tarô latino-americano, foi produzido na Argentina e que se difundiu. Hoje ele é peça raríssima, você procura na Amazon, você vai achar um baralho desse novo a mais de $1.000, é peça de coleção mesmo. Inclusive, se forem em sebo encontrarem livro da Kier, pode comprar, que vai ficar caro, porque eles estão... Eles já faliram, a Kier faliu já tem uns 20 anos. E sim, o Dali, segundo o Júlio Soares, já fez um tarô também. Sim. Tem um outro artista brasileiro que publicava em revista, inclusive, teve uma exposição no CCBB, eu não lembro o nome dele, mas eu posso pesquisar depois. E a questão é que o tarô egípcio, embora ele tenha a estrutura de 78 cartas, ele tem um pouco de diferença, porque ele não tem a divisão muito clara de naipes. Dos naipes, Você tem que, na verdade, pegar esse livrinho chato aqui, que ele é um tijolo, que é a Cabala de la Prediction, para você entender a divisão de naipes, né? Então, só aqui nesse livro, que foi produzido pela mesma editora e pelo mesmo autor, que você vai saber a divisão de naipes dentro do egípcio, mas ela está presente. A gente tem também, e esse mantém mais a estrutura do tarô, o tarô Rider-Waite Smith? Não, a pessoa que desenhou? Eu acho que era Edward. Não, mas o terceiro nome que desenhou. Ah, sim, não lembro. É que esse da Edith Waite foi refeito. Mas o Rider-Waite, Júlio Soares está falando que a Pensamento relançou o Kier. É esse aqui. Esse é o da Pensamento, mas a qualidade é bem inferior à da Kier. Não fala mal, eles podem patrocinar a gente. Sim, não, mas é porque até para incentivar eles a fazerem uma edição melhor, já que eles têm os direitos autorais, eles podem fazer uma edição melhor do que essa, porque ela é uma carta pequena e é uma carta que, se você manipula muito, se você é um oraculista fixo, como a minha mãe, por exemplo, que tem esse tarô como baralho de jogo, você vai perder a carta muito rápido. Então, assim, esse processo de embaralhar nesse tipo de carta não funciona. Então, por isso a minha crítica. Sim, então, a Smith, é isso que eu tava falando. White. Foi quem desenhou, Waite foi quem desenvolveu, e temos o Rider, que foi o editor, segundo o Júlio Soares. Muito obrigado por essa informação, não sabia porque o nome dele fazia parte disso, já que ele não fez nada, não é mentira.
Mas a questão é que nós chamou ele temos... de Elon Musk daquela época? Eu acho que ele era tipo Bruno de Luca daquela época. Aham. E aqui a gente tem, então, desenhos bem elaborados também para as arcanas menores. Isso ajuda na interpretação se você tá começando agora a estudar e para memorizar mesmo. o Ana, significado. a gente vai ter que deixar pra próxima live qualquer recomendação de Lenormand, porque essa live específica nós não vamos falar de Lenormand, mas se você quiser entrar em contato com a gente depois, a gente pode conversar sobre isso. Sim. O Júlio tá lembrando aqui que ele teve Marcélias que gastaram bem rápido. Sim. E a gente tá vendo aqui realmente que eshes tarôs relançados nacionalmente não são tão bons. Mas a gente... eu, por exemplo, uso um Rider-Waite que já tá muito detonado. Tudo bem, são 15 anos de uso, mas ele tá muito, muito detonado. O meu tem 15 dias e também está. A gente tem também esses tarôs com um plástico que reveste, que ele vai soltando quando você embaralha. Talvez seja bom botar shield, aqueles... Não sei como chama. Não funciona, pra oracular não funciona. O shield de Magic eu já tentei. Desculpa, mas eu já tentei. Oh, meu Deus. Né? Então vamos falar aqui agora dos agrupamentos e da estrutura... Ah, sim, desculpa, gente. Eu esqueci de falar, tá aqui embaixo. Nas associações ainda. Porque... Temos aqui o tarô mitológico. Que faz associação com a mitologia grega, especificamente com a mitologia grega. E é engraçado porque o que aconteceu? Você teve a associação astrológica com o tarô, né, que foi feita pelas várias ordens de magia cerimonial no século XIX. E com base nessas associações astrológicas, eles tentaram construir o baralho mitológico e foram muito bem sucedidos em certa medida. Eu até discordo de alguns lores que eles usam para as cartas, mas é compreensível e é bem justificadas as associações que eles usam no tarô mitológico. Mas como bem lembra... Óbvio, o Vitor também tá falando que shield não dá. Shield é uma coisa que não dá, você perde até o sensibilidade, aquele contato com as cartas. Mas como o Ney Naif bem lembra em seu primeiro livro, é muito bom você usar tarôs com associações quando você já é um oraculista ou estudioso ou tarólogo, como vocês dizem, avançado. Porque o que acontece? Quando você está iniciando, não faça isso. Até porque os tarôs transculturais, que são esses tarôs que tentam introduzir narrativas mitológicas, narrativas temáticas, tem o tarô encantado, que tem toda uma temática de colagem russa, é lindo, maravilhoso, mas vários elementos ali que você associa com aquele imaginário da Rússia e do leste europeu, eles vão poluir a sua leitura se você está começando com ele. Vi baralhos que tentam associação com filmes, tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter, com animes, e você, quando conhece aquela mídia, você conhece tarô, você vai discordar de vários elementos que basearam aquela pessoa. Você chega e diz, entendi por que a pessoa está usando esse lore específico, mas eu discordo. Eu acho que outro elemento do lore, da história, faria mais sentido. E não é intrínseco àquela carta. Então, repetimos aqui. Entendam no contexto da época. E aí, se você for ver, a simbologia do Marcélia é bem marcada e cada símbolo daquele ali faz todo sentido na figura. Se tiver novos símbolos, podem não fazer tanto, e se faltar algum, você vai perder um pouco do significado. O Pierre falando que gosta do tarô encantado. O Pierre Rinco tá falando que gosta do tarô encantado da Amy Zerner. Um tarô né? que é meio diferente, que eu acho muito bom, porque ele usa os elementos do tarô tradicional, é o transparente. Ele é meio esquisito pra jogar, mas ele é legal. É legal de você ter pra colecionar. As cartas são de acetato. É muito bonito, mas assim, eu recomendo mais porque você quer ter um tarô diferente, mas que tem associação com os tarôs clássicos. Vai por esse aí, começa por ele. E a Daisy Nicodemos aqui, mãe do Gaio, já está dando uma outra dica. E aí, essa dica também é interessante. Se você começar a aprender com um tarô que você conhece muito bem o significado que tá ali, você pode entender por que eles foram escolhidos para aquelas cartas. Mas aí que tá, corra atrás do significado original, porque senão pode se perder alguma coisa no meio do caminho.
Assim, mamãe conhece tarô, tem mais tempo de tarô do que eu tenho de idade. Então, assim, ela jogava tarô de revistinha lá nos anos 50. Tarô de revistinha. Anos 50 já tinha tarô que vinha em revista esotérica, a mamãe jogava. Então, assim, a mamãe tem muito tempo de tarô. Se quiser, a gente chama pra participar aqui pra falar um Aprendi com pouquinho, ela, hein, Dona inclusive. Daisy? Recomendo, mamãe. Depois fala se você Beijo, mãe. pode participar aqui pra dar alguns exemplos pra gente no final. A gente tem aqui, então, os agrupamentos das cartas, que é uma coisa bem interessante também. O Ney Naif tem um agrupamento próprio, a estrutura Ney Naif, que vem aqui na orelha do livro. Ah lá, ó, jogou muito, viu? Falei. E ele agrupa as cartas em caminhos. Nós temos aqui o caminho da vontade, o caminho do livre-arbítrio, o caminho da esperança, o caminho da evolução. E no meio do caminho, dos caminhos, Tinha uma pedra. a gente tem o caminho do prazer e o caminho da dor. Então você vai entrando numa jornada e vai seguindo cada carta de forma a ter uma continuidade. E aí você consegue interpretar dentro de um contexto todos os arcanos maiores. E depois os menores também. Outro tipo de sistematização do tarô, que também é muito utilizado, inclusive pela psicologia, é o caminho do louco, em que o louco passa pelos 22 arcanos e retorna ao estado de louco. Que é tratado na Montanha Sagrada do Jodorowsky. Se vocês virem, vocês vão ver. É, inclusive, um ótimo método para você memorizar e entender todo o significado dos 22 arcanos maiores. Porque a Jornada do Louco, ela conta, de fato, uma historinha na qual um personagem vai passando passo a passo pelos 22 arcanos, e isso é um recurso de memória muito bom para quem está começando a aprender tarô. Você vê qual carta veio antes, qual veio depois. A gente tem aqui também, então, outros métodos que são descritos, como a gente disse, no livro 3 do Ney Naif. E tem métodos de 3 cartas, 5 cartas, 10 cartas, cada um é melhor para um método. Sim, também tem associação com a Árvore da Vida, que é uma coisa muito recorrente nas ordens de ocultistas do século XIX e do século XX. O Crowley usa muito os 22 caminhos básicos e depois os 24... 24? Não lembro quantos são os menores. Que os menores... Não, 20. São 20 caminhos menores, que são os caminhos ocultos, que são... os quatro membros da corte de cada naipe mais o as. Então são mais 20 caminhos, além dos 22 arcanos maiores que ele associa dentro da estrutura da árvore da vida da Cabala. Mas então a gente vai falar agora um pouco dos usos diferentes do tarô. A gente tem, só citando aqui inicialmente, os principais usos são o divinatório, que é o que todo mundo conhece. Para você adivinhar situações, ver projeções de futuro. O uso terapêutico, o uso mágico e o uso ritualístico. O divinatório a gente não vai focar muito aqui, porque ele é mais conhecido. Né? Ele é conhecido, ele é difundido. Ontem mesmo a gente teve uma live muito boa sobre isso, né? Da Espécula. Com o Júlio Soares, que tá até assistindo a gente aqui. Então, assim, e ele focou no uso divinatório e até fez algumas tiragens. Vendo essas lives de tiragens é muito bom também para ter opiniões de como interpretar as cartas e o contexto. Isso é ótimo. Porque assim, a gente pode fazer uma comparação de que as cartas do tarô são como a química. Você vai associando elementos diferentes que podem gerar uma série diferente de moléculas dependendo da quantidade, né, da frequência, da recorrência. Então, por exemplo, às vezes você está jogando e você vê que uma determinada carta é muito frequente, você sabe que tem ali um conhecimento intrínseco que está orientando todo o jogo dentro daquele conhecimento daquela carta. Você joga para uma coisa, sai aquela carta. Joga para outra coisa, sai aquela carta. Você sabe que aquela carta ali, ela está guiando aquela interpretação. E a gente vê também ao mesmo tempo que certas cartas se repetem quando você joga muitas vezes para certas situações. Sim. Isso é bem interessante. E você vai aprimorando os seus significados quando você vê outros oraculistas. Isso, né, Gabriel? Você fez uma análise estatística de tiragem, né? O Gabriel fez várias tiragens de tarô. É que eu sou engenheiro, gente. E aí ele pegou a estatística da recorrência de cada carta em cada pergunta. Né? A gente vê que numa tiragem de 22 cartas, com 3 cartas tiradas,
a primeira carta tem 5, alguma coisa de chances de ser tirada, a segunda também, a terceira também. Então a chance fica ali próxima de 5% de cada carta sair. Quando você faz mais de 100 jogos e pega isso pra consolidar, você vê que algumas saem mais de 5% e algumas saem menos. E você pode então fazer uma análise conjuntural da situação, das jogadas que você fez. E ao você dividir isso pelo tema da pergunta, você consegue ter uma visão mais clara. Ou seja, é 5% de chances de sair em determinado jogo, mas que na verdade é 4, alguma coisa. É, né? 4 pra primeira. A última só tem 20, então é 5%. É, a última tem 5%. Então, mas na verdade a recorrência ela é maior de determinada carta em cada tema. Então, algumas chegam a 7, 8% de recorrência. Eu ainda vou escrever quando eu tiver tempo, mas eu já fiz análise estatística, deu uns resultados maravilhosos. Então, uso terapêutico agora. O uso terapêutico ele pode ser feito dentro da jornada do louco, né? Que a mãe do Gaio chama de jornada do mago, que ela já falou aqui em cima. A mamãe ela tem uma interpretação diferente, mas isso tem a ver com qual carta começa ou tá. O mago ele começa com aquela vontade de ir. Então pode ser. Mas nem sempre a pessoa começa com vontade de ir. Às vezes a pessoa realmente não sabe pra onde ir. E quando chega no mago, vai ter ali exposto os elementos para a primeira decisão. Então, vamos lá. Então, o uso terapêutico pode ajudar nisso. Parte um pouco disso, de você situar o momento da vida da pessoa, saber em qual ciclo, qual carta ela está ali, e utilizar toda a narrativa daquela carta mítica, né? E aí é importante conhecer a história dos signos para atualizar esses signos para os dias de hoje, para saber o que cada um deles evoca no inconsciente, porque o exercício que a gente fez com o retângulo e com a torre é basicamente isso, né? E esse uso terapêutico tem que ser bem... Você vai puxando do inconsciente da pessoa aqueles elementos para trazer aquilo que ela precisa trabalhar naquele momento dentro de cada assunto que está sendo perguntado e abordado. Né? E às vezes tem gente que trabalha com um paradigma onde uma entidade está dando as respostas, mas às vezes você já sabe aquela resposta inconscientemente e a carta te lembra. Você olha a carta, começa a interpretar, fala, valete de copas, uma pessoa inexperiente no campo do amor. Aí você já lembra daquela situação e você mesmo chega na sua resposta, né? A Luana falou aqui em cima que viu os resultados quando eu postei no grupo Magia do Caos, mas depois eu faço uma análise um pouco mais detalhada. A gente tá tentando produzir mais material de qualidade sobre isso. Então, o uso mágico agora. Eu vou citar aqui um método muito maravilhoso do Jodorowsky, onde ele primeiro faz uma tiragem, a gente vê quais são as 3 cartas que saíram, e o Gaio vai dar um exemplo aqui. Ele não tá escolhendo as cartas, ele tá pegando qualquer uma. Não. Bota 3 cartas aqui, menino. Vou pegar, calma. Vai aparecer... Eu tô tentando primeiro desconectar pra puxar a carta, calma. Eu acho que vai ficar ao contrário, mas... Senão eu vou ficar no consciente. Calma, meu filho. Isso, então, por exemplo, por esse método do Jodorowsky, você faz uma tiragem e saem a Temperança, a Rainha de Ouros e o Cavaleiro de Copas. A gente tem uma pessoa bem equilibrada aqui. A gente tem uma pessoa que já chegou a juntar tudo que ela queria no campo material e agora ela se senta no seu trono e contempla a sua criação. E a gente tem o Cavaleiro de Copas, que é seguir em frente numa questão amorosa. Mas se você quer começar uma vida a 2 e... Tá certo, porque... Tá certo. Pra eles tá certo, né? Se você quer começar uma vida a 2 pra depois ter equilíbrio nessa jornada e depois construir algo junto, você pode mover essa carta pra cá. E segundo o Jodorowsky, você pode energizar esse novo esquema ou essa nova jornada que você criou. Se você vir que a sua jornada estava dessa forma e você quer que ela seja assim, você reorganiza as cartas e energiza isso com muita intenção, pelo método que você preferir. É interessante, se alguém que estiver assistindo a gente viu a live que a gente fez de runas, eu falo verdade. que runas são uma linguagem. E como são uma linguagem, você pode articular os vários elementos para construir narrativas. O tarô também é um oráculo que é uma linguagem.
E você mudar a posição de um adjetivo, de um verbo, dentro de toda a narrativa, muda o sentido. Então, quando você translada uma carta de uma ordem, você muda completamente o significado. E aqui a gente está vendo, então, que teve o uso divinatório, inicialmente, e depois teve um uso mágico, que é você moldar a sua própria realidade com o que mais te interessa que aconteça, né? E aí você energiza isso para ter essa intenção. Uma coisa também que é interessante, eu vou te dizer que a galera que começou a utilizar os 40 servidores não criou uma novidade, não descobriu a pólvora, é que você pegar uma determinada carta com significado atrelado à sua intenção dentro do tarô já era extremamente recorrente. Então, por exemplo, eu quero atrair prosperidade para a minha vida e eu pego a carta da sacerdotisa, boto ali no altar, da sacerdotisa não, desculpa, da imperatriz. Boto no altar, porque a imperatriz, estou de novo com a sacerdotisa, então vou falar da sacerdotisa. Eu quero trabalhar conhecimentos intrínsecos, ocultos, talvez o conhecimento inconsciente, e trazer isso para fora. Eu pego a carta da sacerdotisa, boto no meu altar, faço uma meditação ligado com o arquétipo da sacerdotisa, me concentro e com isso eu vou ajudar a aflorar e trazer à tona conhecimentos ocultos que estão dentro de mim. E vou trabalhar esse conhecimento. Né? No caso da prosperidade, eu pego a imperatriz e aí vou mentalizar que aquela riqueza, aquela abundância, aquela gestação de vida próspera que a imperatriz traz venha para minha vida, que eu seja a criança próspera que a imperatriz está gestando e que vai reinar depois. Então a gente pode trazer, Douglas, você está perguntando qual o benefício de usar 40 servidores e o tarô. A questão é que os 40 servidores podem ser usados para divinação, o tarô pode ser usado para fins mágicos e você pode usar como se fossem servidores, mas numa roupagem de atrair aquilo para você. Você tem um elemento, um significado energético em cada carta e você vai trabalhar. Na verdade, o princípio é exatamente o mesmo. Você é apedrejado por falar isso, mas o princípio é o mesmo. Né? Os servidores têm seus sigilos que identificam uma energia que vai ser canalizada. A própria estrutura de cada carta, o movimento de cada personagem na carta do tarô simbolizam o mesmo processo. E você energizando aquilo que você quer atrair, você consegue usar na magia. Agora, o quarto uso que a gente separou aqui para falar seria o ritualístico. Sim. E aí você usa o tarô como intermediário para entrar em contato com outro arquétipo. Sim, por exemplo, eu aconselho muito, por exemplo, amigos que cultuam deuses gregos a pegar o tarô mitológico. Não tenho dinheiro para comprar uma imagem de cada deus que eu cultuo e quero fazer ritual, cultuar meus deuses. Você pega aquela cartinha que simboliza aquele deus, coloca no altar, faz toda a estrutura do altar, faz a ritualística, cultua a divindade que está ali expressa naquela carta. Para os wiccanos que tem um arquétipo mais abrangente de deus e deusa, você pode utilizar a própria ambiguidade de cada um dos arcanos maiores e as cartas da corte dos menores para simbolizar aquele elemento específico da divindade que está sendo cultuada naquele esbal, naquele sabá. Só como um exemplo, o louco é representado por Baco ou Dioniso. E aí você, ao invés de ter uma imagem estátua, você coloca a carta que já está representando aquela qualidade. Você pode, por exemplo, quer firmar os 4 elementos, você bota o ás de cada naipe num ponto da onde você vai fazer o cerimonial de um determinado ritual. Então você usa meio que os elementos arquetípicos codificados dentro do tarô. Você não precisa ter uma baqueta, uma adaga, uma taça. Você pode colocar um elemento de paus, de espadas e de copas. Até porque a magia já faz um processo de representação. A baqueta está representando o elemento fogo. O naipe de paus também está representando o elemento fogo. Então você trocar uma representação do elemento fogo por outra representação do elemento fogo não é errado, não é problema. E aí desde que ele esteja presente. A Luana está colocando uma colocação bem interessante, que os símbolos escolhidos para a composição de cada carta pelo seu criador,
eles seguem a mesma ideia de um sigilo. Isso, você vai exatamente. resumir a energia na forma de um desenho. É. Então você coloca os símbolos ali. O imperador com o mundo, que ele tem controle disso, né? A coroa, o escudo também para se proteger e com o elemento aéreo aqui da águia. O papel de representação mágica, magia é representação. Um bom magista, ele sabe representar, associar e fazer a analogia. Então, você nunca vai ter todos os elementos que você precisa para uma ritualística, mas você pode substituir eles e representar eles de formas distintas. E aí a gente já está dando a dica. O tarô é um instrumento ótimo para você representar elementos na sua ritualística mágica que estão ausentes, que você não tem acesso. E aí, já pegando essa ideia do sigilo e da intenção do criador, eu vim trazer aqui pra vocês uma... Até o Gaio tava falando que o ponto alto na vida de um ocultista é quando ele cria o seu próprio tarô. Sim, Eu já tô nesse caminho com o drag tarô. É muito interessante porque você pega todas aquelas ordens ocultistas que a gente já estava falando antes, que eu volto a repetir, do século XIX para o início do século XX. O ápice da carreira era o cara chegar, arranjar um artista, desenhar um tarô, publicar aquele tarô e escrever a metodologia dele. Eu vou escrever um livro ainda e vou fazer as arcanas menores. Não, eu vou escrever o livro. Você já fez a carta, eu escrevo o livro. É mais fácil, mas né? ele não é drag. Mas... A gente vai ter que montar o Gaio pra esse dia. Já tô ouvindo falando. isso há 10 anos que eu conheço o Gabriel. Eu vou fazer uma live de drag e vai ser montando o Gaio, pra gente mostrar como é que a gente faz um sigilo na cara dele. Olha só, você tá falando isso, a Bia, se estiver assistindo, vai te espancar na rua, porque ela já queria me montar de drag antes de você, tá? Se ela não estiver vendo, eu vou passar pra ela a live gravada. E aí ele vai ter um grande sigilo desenhado na cara dele pra trazer aquelas características. A gente tem aqui, por exemplo, a Verona West Glam, com uma performance icônica de circo dela, na Roda da Fortuna. A gente tem a minha drag, Katrina Bougainville, o Sol. Temos a Aurora Black no Mago, aqui com seus elementos. E eu escolhi cada drag pra estar nas arcanas maiores e tô fazendo isso pras menores. Basicamente baseando no quê? No que elas representam na performance de drag. Sim, exatamente as características que elas buscam trazer com a caracterização e com a personagem delas. O espírito que cada uma daquelas drags busca representar foi associado ao elemento do tarô e, consequentemente, transformado em carta. Voltamos ao elemento. Você tem a drag, que representa um papel, representa um elemento, representa um personagem, que pode ser transcrito. Se eu quiser cultuar a Carmen Lavaux, por exemplo, maravilhosa, que é o diabo, eu posso usar a carta dela. Se eu quiser ter aspectos maternos, com a drag mamãe, Medusa Pandemonium, que também é reptiliana, e crocodila... E eu vou mandar isso pra ela depois. A gente pode usar a carta da Lua, que tá aqui representada por ela. Então, cada pessoa pode criar o seu tarô, como a Luana bem lembrou, escolhendo só a simbologia que for mais adequada. Sim. Ou que a pessoa tem um pouco mais de Você interesse, vai no conhecimento. Pinterest, você vai em vários desses depositórios de fanart, você vai ver gente tentando fazer associações né, voltado àquela coisa do tarô transcultural que a gente já falou, né, fazendo esse exercício com filmes, com animes, com livros pop que ainda não viraram filme nem anime, algumas coisas totalmente aleatórias, como temáticas de zumbi, de Game of Thrones. Se você for na Mystic medieval. Fair também, tem uns stands só de tarô. Tem o tarô dos gatos, o tarô dos cachorros. As pessoas hoje elas se esmeram bastante em exercitar a articulação dos arquétipos do tarô. Eu vou então chamar aqui a Deise Nicodemos, Pra entrar se em é contato. que o meu celular vai ajudar. Vamos ver se ela entra. Será que ela entra? Ei, eu acho que ela tem que pedir. Ah, tá. Solicita a entrada aí, tia Daisy. Ou é aqui que eu faço? Acho que é aí, ó. Solicitação de Não, ela pode solicitar. Ah, sim. Bom, eu não sei se vai dar certo porque a internet tá bem zoada, então... A gente tá com problemas técnicos, a internet tá lenta. Se ela conseguir, ela entra Pera aí, ou rapidinho, tenta deixa eu ver, entrar. eu acho que o Arthur tá no quarto.
Mas, de qualquer forma, vocês podem ir fazendo perguntas aqui. Você tem que apertar aqui, solicitar a entrada, pedir pra entrar na live. Se conseguir, né? Então, qual o nome do Facebook de vocês? Então, a gente tem a página Chaus, que é a que tá divulgando a live. O Gabriel Costa e eu, Gaio Nicodemos. Eu tentei usar nome mágico, mas só que eu sempre comento com o meu perfil. Eu nunca precisei usar nome mágico. Tem gente que pergunta se Gaio Nicodemos é meu nome mágico. Já tive que mostrar a identidade pra provar que Gaio Nicodemos não é nome mágico, é nome de verdade. Porque é um Nicodemos que trabalha com Daemons, da Goécia, então Nicodemos... Tem aquele demôniozinho pequenininho de estimação, né, que fica no bolso. Tia Daisy não tá conseguindo entrar, provavelmente o Facebook dela é na versão antiga. Ela deve Não estar usando no conseguiremos. navegador e eu acho que não vai rolar, mas tudo bem. A gente treina da próxima vez pra tentar... Aqui não apareceu, não. A gente ainda não recebeu a solicitação. Deixa eu ver Vê se aqui. agora a gente vai. Tenta aí, Gabriel. Certeza que eu vou derrubar o celular, porque Aí, qualquer coisa... não tá aparecendo. Não tá aparecendo pra gente não, mãe. Que tristeza. Menino Alex também. Menino ia Alex, entrar, mas não a gente dá. também te convidou pra participar, mas... mamãe, sou uma mãe bruxa. Ela botou meu nome, teve lá os transes, né, estásicos dela que trouxeram meu nome e aí ficou. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. A gente vai terminando por aqui, já tem 1 hora de live. E Mas vamos tirar dúvidas de vocês enquanto isso, antes de desligar. sim, e também, na verdade, se vocês pensaram que a gente ia tirar tarô, desculpem a gente, porque a gente falou mais da história, Sim. dos livros interessantes, da simbologia, né, e do que tá relacionado a cada símbolo. Até porque E o que a dos gente quer usos. trazer pra vocês é um novo olhar. Sim. A Chaos, ela tem a proposta de trazer novos olhares sobre a magia tradicional. Então, ao falar de métodos e práticas diferentes de usar um oráculo ou um instrumento mágico, vocês abrem a cabeça de vocês para novas possibilidades. Eu acho que novas possibilidades é a grande palavra-chave que a gente está querendo trazer para vocês. O Dilson tá perguntando aqui como saber através do tarô em que arquétipo você está. Então, você tem 2 possibilidades. Você tem, dependendo, através da própria autoanálise, ver qual é o arquétipo que te atrai. E aí você pega a carta pra simbolizar e pode pegar outra pra ver pra onde você quer ir. Eu, por exemplo, posso dizer que esse ano eu estou num ano da torre. Este ano eu estou sobrevivendo à torre. Quer dizer, desde dezembro do ano passado, um pouco antes do meu aniversário até agora, eu estou na torre, né? Então, mas se você não tiver essa análise de cima da sua vida, ou se as coisas estiverem muito turbulentas, ou você não tiver intimidade, você pode de fato fazer uma puxada de uma carta e tentar refletir e olhar só para o significado daquela carta e ver se aquele significado é responsivo para o seu momento de vida. Só avisando que a gente vai deixar gravada, vocês podem ver depois no site, na página Chaos. Tem uma pergunta aqui bem interessante que já passou, do Pierre, que ele fala que quando joga para os outros, rola uma certa psicofonia, vozes. Sim. E quando ele joga para si mesmo, não. Por que será, Gaio? Bom, tem duas possibilidades. A primeira é de você estar jogando com uma entidade. Isso não é incomum. Na verdade, é bem recorrente que pessoas utilizem de um companheiro espiritual para ler oráculos. Isso é muito recorrente, na verdade, no meio místico, né? Pessoas que dão consulta com cigano, com pombagira, com guias mais diversos. E a segunda possibilidade é que seja de fato a sua voz interior, que é uma voz sua, que está lá dentro, mas que ela não fala normalmente. E quando você está oraculando, essa voz de dentro sai no lugar da sua voz convencional. E talvez para ler para si mesmo. E isso quando não apareça, você está lendo para você mesmo, na verdade, o seu eu interno já fala direto a você. E é quem está Então, interpretando, você está interpretando. A dinâmica já é você para você mesmo. A gente pode colocar uma terceira alternativa, que é encarar o oráculo como uma entidade viva própria, separada de você. Sim.
E nesse caso você só está de fato verbalizando, mas nesse caso não vai responder a sua pergunta, porque você verbalizar o oráculo falando sozinho para outra pessoa e não verbalizar para você mesmo, não faria tanto sentido. Mesmo que você escute o oráculo falando na hora de transcrever. O Gilson e a Luana perguntaram se antes de fazer uma leitura você tem que fazer ritual, banimento ou gnose, e eu vou acrescentar consagrar cartas. Tem que fazer algum tipo de ritual qualquer desses que eu citei antes de fazer uma leitura? O que o coração mandar. O que o coração mandar. Porque a Sigam seu verdade, coração. eu falo isso por experiência própria. Meu primeiro baralho, eu só abri ele e comecei a jogar. Sim. Foi um baralho desses que eu comprei numa Mundo Verde. Depende também de quão intuitivo ele Tudo é. bem que antes eu já manipulava os baralhos da minha mãe escondido, mas... Ela não pode como ler se ela isso, não cara. soubesse, como se ela não soubesse, mas tudo bem. E por conta disso, não tive nenhum problema. Outros baralhos que eu fui comprar e manipular depois, eu senti a necessidade de consagrar. Então, isso vai depender da sua energia naquele momento. Jogar, oracular para outra pessoa, a mesma coisa. Dependendo da pessoa, você vai achar necessário fazer um descarrego, um banimento, traçar um círculo mágico ao redor do lugar onde você está oraculando, por causa da energia daquela pessoa e da sua energia. Às vezes não, você vai pegar o baralho do bolso e vai jogar na mesa do bar, que já aconteceu comigo também. Aquela pessoa precisava de uma resposta muito urgente, não dava pra fazer nada, eu só puxei o baralho e joguei no bar pra pessoa. Não, eu já tirei algumas vezes também por sorteador de número na internet. Você já conhecendo o significado de cada número, você sorteia de 0 a 21 ou de 1 a 22. Eu já fiz papeizinhos quando eu precisava jogar rápido. Então, aí que tá, tava tudo dentro de você. O seu instinto, a sua intuição, a sua voz interior ou o seu parceiro espiritual vão encaminhar você e vão fazer com que você se sinta desconfortável se tiver faltando alguma coisa. A verdade é, se você está se sentindo desconfortável na hora de oracular, tá faltando alguma coisa, você tem que mentalizar e ver o que falta. Uma pessoa vai dizer, eu preciso de um cristal na mesa de jogo. Eu preciso de um copo d'água. Eu preciso colocar chá para mim ou pro consulente ter ali um outro elemento que desligue o consulente do mundo para você ter um acesso mais fácil para conversar e tornar a consulta mais cordial e mais aberta. E roubar todo o dinheiro dele depois, pois ele estará dormindo. Vai ser muito bom. Nossa, já entrou a drag truqueira aqui. Peguei o tarot drag já. Então, a Luana tá perguntando aqui esse contraponto entre usar a sua intuição ou ler friamente os símbolos. Tem que ser sempre uma conversa, né? Se você tem uma intuição, vê se aquele símbolo pode ser reinterpretado naquela intuição, porque ele pode direcionar melhor ela. Eu recomendo para todo mundo. Estude, conheça o significado frio das cartas, mas é o que a minha mãe falou aqui nos comentários. Numa tirada de tarô, tudo pode acontecer. Dona Daisy já estará colocando E a gente tá falando... cadeados nos tarôs, porque o filho dela, obviamente, não tem limites. Agora a gente compra junto tarô, então assim, já então mudou. tudo bem. Agora a gente já tem uma dinâmica diferente, a gente coleciona tarô junto, então... Esconde os tarô, tia Daisy, esconde. Eu acho que pessoas estão apertando sem querer. Mas é importante que vocês tenham em mente que jogar o tarô, seja para si, seja para outra pessoa, seja para interpretar magicamente, envolve uma sensação de bem-estar e conforto. Se essa sensação de bem-estar e conforto não se faz presente, algo está errado e precisa ser resolvido antes de você oracular ou utilizar como instrumento mágico. Temos aqui Dilson perguntando lojas boas. Aqui no Rio de Janeiro, livrarias e muitos sebos que tem no centro. Eu vou falar pra vocês. Eu fui em vários sebos, encontrei vários. A única coisa que eu tenho a falar pra vocês, Amazon BR tem os melhores preços dos tarôs importados, não tem um acervo muito grande, mas são os melhores preços, eu tenho pesquisado.
O site da Livraria Cultura, se vocês ficarem atentos, às vezes vocês conseguem boas promoções. Tem um tarô que eu encontrei por R$300 e lá no site estava Além disso, a gente É tem bem a mais. Simbólica, que faz várias promoções muito boas, mas também tem outros tarôs que você acha mais barato na Amazon, né? Então depende de se eles estão querendo se livrar de estoque, porque tarô tem uma rotatividade muito alta, tem tarôs que, por conta de diminuir a tiragem, o preço deles dispara, porque são colecionáveis, né? Muita gente não joga tarô e só coleciona tarô, e por conta disso existe uma volatilidade, que é o que eu falei do tarô da Kia. A gente tem esse tarô da Pensamento, né? Essa edição da Pensamento, que não é uma edição de boa qualidade, mas as edições mais antigas da Kia, que sobrevivem até hoje no mercado, e da US Games, estão sendo vendidas a mais de $1.000. Então, o Dilson tá falando aqui de tarôs da Golden Dawn. A gente tem os Deixa eu dois só clássicos, que são o Waite e o de Crowley. Que ele tava aqui até pouco tempo. Aqui. O tarô de Thoth, que é o de Crowley, e o tarô de Waite são os principais da Golden Dawn. E eles vêm sendo reeditados desde então. O de Crowley sempre com as imagens originais, que são maravilhosas. São os que a gente recomenda. E aí eles têm toda uma sistemática de uso em conjunção com letras hebraicas para ampliar um pouco o significado das cartas. Tem associação com a árvore da vida e geralmente isso é bem útil também para ampliar o significado. O Pierre está falando aqui que na Amazon Internacional tem alguns tarôs raros e a gente vê que o preço é bem menor realmente lá. E do nada eles abaixam o preço. É o que tá lembrando aqui é Stefanelli, que geralmente tem promoções. Alguém tem mais alguma dúvida? Uma coisa que é importante, né? Uma coisa que é importante citar é que o tarô de Waite, ele é a base para quase todos os tarôs mais recentes. Todos eles se baseiam na estrutura, na posição dos personagens do Waite. Então, assim... Na verdade, o Ney Naif aborda isso muito bem no primeiro livro aqui. Ele vai mostrando como o personagem virado para a direita é mais ativo, para a esquerda é mais passivo. Você tem esses E significados. boa parte dos tarôs transculturais, eles tentam manter e reproduzir essas posições averiguadas no Waite, né? O Crowley é muito bom no sentido de que ele é um tarô expressionista, então todas as cartas elas acabam estando em movimento, mesmo as cartas consideradas passivas. E se ou você lê imobilizadas. também, em conjunção com o tarô de Thoth, o Liber 418, você vai ver as visões que ele teve que levou a fazer cada carta. Então tem anjos que conversam com ele e que aparecem numa carruagem com um caranguejo sobre a cabeça. E uma coisa que tem também toda é essa legal associação. e que eu falo às vezes é interessante você jogar com mais de um baralho. Às vezes você pode ter mais de um jogo, né, de cartas, vale a pena. Eu, por exemplo, como jogo às vezes para consulente junto com a minha mãe, a gente tira com o baralho dela e eu tiro com o meu baralho e isso gera uma sinergia interessante, mas isso tem a ver com a minha dinâmica, né, e com a dinâmica dela. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas, por exemplo, que jogam tarô pro consulente e por cima tiram baralho cigano, ou tiram runas, ou tiram N outros oráculos para confirmar ou complementar, para você aumentar o leque de opções de significado. Eu tenho um método de tiragem que eu chamo de oráculo caótico, que eu uso vários métodos diferentes. Eu uso geralmente I Ching, runas, tarô, cartas ciganas. E eu não cheguei anjos e nesse demônios nível. também. Eu não cheguei nesse E aí eu posso ver a mesma questão por vários lados. Eu posso ter uma leitura um pouco mais completa. Isso me ajuda muito, embora seja um pouco confuso se você não conseguir ver qual carta vai dizer uma coisa. A gente tem que entender que, como a gente já repetindo, as cartas de tarô são representações de um determinado arquétipo. Mas esse mesmo arquétipo pode ser representado de formas diferentes. Essas energias têm mais de uma forma de interpretação. Que é, por exemplo, o que a gente estava discutindo outro dia sobre a representação de gênero nos 4 elementos. Sim. Ela é volátil, por mais que a gente tenha a convenção de fogo e ar como masculino e água e terra como feminino, na verdade, você vai encontrar representações masculinas dos
elementos femininos e vice-versa. Só pro... Vendo aqui a pergunta, o tarô de Crowley é também chamado de tarô de Thoth, e o livro de Thoth, desculpa, e o Liber 418, 418. O Liber 418 indica lá as visões que o Crowley teve dos 30 éteres, onde ele entra em contato com as figuras que depois vieram a ser representadas nas cartas. Então, você consegue ver o contexto em que elas apareceram. Isso talvez seja bem útil para interpretar o Crowley. Método de conservação do baralho, como a gente disse aqui, você pode consagrar ou não. Usar shield não é tão legal. Não funciona, não Shield, funciona. no caso, aqueles plásticos que você coloca a carta por dentro. Mas eu acho que ela tá, na verdade, recomendando. Tenta ver aqui no computador. Deixa eu que ver. não tá vindo aqui. Não atualizou, né? Aqui tá com muito delay. A gente tá... Se eu apertar aqui vai cair o celular, então... no computador a gente tá com delay, mas dependendo a gente reproduz essa recomendação, né? E vai ficar aqui a live gravada, os comentários ficam. Depois vocês vejam aqui, que tem várias dicas interessantes e a gente vai botar os livros aqui embaixo. O uso de produtos que possam proteger o baralho. Conheci uma jovem que usou cera de abelha nas cartas para conservar e uma ex-cunhada aconselhou parafina. Mas depende da qualidade da carta. Algumas cartas elas vão ficar... vão fazer um U, elas vão dobrar se você utilizar isso. As do Kier, relançado em 2013, por exemplo, tem papel poroso atrás. Mamãe, então... por exemplo, usa eventualmente alguns baralhos, ela chegou a utilizar cola com glitter. Ela colocou um brilho de cola e funcionou muito bem. Dependendo da carta, dá pra você utilizar cera, cola. E a mãe do Gai tá falando não. aqui que a conservação deve ser natural porque ela deve seguir seu ciclo. Isso é uma visão bem humanizada do tarô, interessante. A mamãe, ela tem uma visão humanizada de tudo. Então... O tarô Kier dela, que tem alguns anos. O tarô Kier da mamãe, ele é quase um Imhotep, né? Mas... É uma múmia. Ele respira por aparelho. Gente. Então, gente, a gente vai terminar aqui fazendo um disclaimer sobre a Chaos, que tem lives toda quarta-feira. Essa live vai ficar gravada, os comentários ficam, a gente vai comentar os livros que a gente indicou no começo e outros que a gente achar interessante. A gente sempre tá tentando trazer pra vocês recomendações pra vocês buscarem para além do que a gente tá falando, até pra vocês verem, eles estão falando bobagem, eles não leram aquele livro. Isso é importante, isso é extremamente importante. A gente tem também no canal da Espécula uma live que teve ontem com o Júlio Soares, que é o tarólogo oficial da Espécula. Vejam essa live porque vocês vão ter muitas ideias boas de interpretação de uma carta só e de um conjunto, como uma carta conversa com a outra. Sim. Isso eu achei interessantíssimo, as associações que ele fez. Uma coisa que eu lembrei agora também, nesses comentários finais, é o uso didático, né? Para você que é professor também. E você quer trabalhar narrativa com alunos no colégio, você pode utilizar as cartas do tarô para contar histórias. Em vez de você oracular, você usa as cartas e os elementos daquelas cartas. O White é ótimo para isso, porque os arcanos menores têm elementos de ação nos arcanos menores. Nos arcanos menores tem elementos... Então, assim, você pode utilizar essa complementação dos personagens dos arcanos maiores com as cartas da corte dos menores e as cartas numéricas dos arcanos menores para construir, de fato, uma história. E aí você tem um conjunto completo, né? E trabalhar os agentes... alternativas de narrativa para além da narrativa escrita. Você tem os agentes da situação e as situações que eles passam. Então você consegue ter até ideia. Escritores, por exemplo, podem fazer uma tiragem e dali sair um conto ou uma história. Inclusive, eu gosto muito de fazer isso. E já tive várias ideias para um livro que a gente está escrevendo dos 40 servidores, assim. Eu gosto também de dormir com elementos de oráculo embaixo do travesseiro, o que é bem interessante porque os sonhos, se você meditar a carta antes de dormir, os sonhos ficam direcionados. E eu fiz isso com as pedrinhas enoquianas que eu fiz pra mim, teve resultados bem interessantes.
Então, medita sobre uma carta antes de dormir, coloca embaixo do travesseiro ou Outra coisa não. que você pode fazer e é dorme. tirar uma carta com o mesmo método que eu ensinei pra vocês com as runas. Tirou uma carta de manhã cedo, aquela carta simboliza o significado do teu dia e você busca a energia daquela carta no teu dia ou busca evitar a energia daquela carta se aquela carta tiver elementos que não são compatíveis com o que você quer para aquele dia. Se você tem uma reunião, se você tem uma entrevista, se você tem uma prova importante, você pode tentar cortar aquela energia também. Eu já fiz muito isso, tirando 3 cartas de manhã, guardando elas. E usando... Depois de noite, eu voltava naquelas cartas e interpretava. Ah, isso aqui foi aquilo que aconteceu de manhã, que passou lá em casa, aquele gaio. Chato mesmo. Fica aqui comendo minha comida, bebendo café. Temos aqui, de tarde eu tive uma grande briga no trabalho. Foi péssimo. E de noite, me recolhi, pensei, fui mais eremita. Fui no banheiro cagar. Não, Gênesis, eu pelo menos, não sei se o Gabriel conhece, mas eu não li os livros do Anderson Rosa. Se você puder botar uma recomendação pra gente, eu agradeço, porque a gente vai procurar saber mais sobre. Mas então é isso, gente. Eu ia também chamar aqui, mas só que ele acabou não conseguindo por causa do tempo e por causa do aplicativo Fuso aqui. horário também, né? O Alex Lepletier. Eu peguei esse exercício aqui de ver simbologia e subjetividade da simbologia das aulas do Alex. Eu ainda vi um campo de futebol naquele retângulo. Não era um campo de futebol. Antes de você desenhar a torre, era um campo de futebol. E o Alex maravilhoso está lá em Portugal agora, mas ele dá uns cursos maravilhosos de... Eu tô com essa palavra na cabeça, né? Você com palavras repetidas... É palavra de drag, gente. Mesmo também confundindo as coisas, tá tudo certo. Mas vejam depois o Alex Lepletier e a página dele tem muita informação interessante. É o lenormando.com.br, talvez. E assim, a gente não falou de Lenormand, desculpa se eu limei vocês quando eu falei que a gente não falaria de Lenormand. Mas assim, pode ser um assunto para outra live, inclusive com parceria com outras pessoas sobre, porque a gente sempre vai tentar também trazer convidados para complementar coisas que a gente está falando, se possível. Só confirmando aqui é lenormando.com. Aqui .br, está péssimo. Não vai. Não vai? É só .com? Mas a gente bota aqui embaixo. A gente vai botar essas indicações todas. O próprio Naif, de vez em quando, tá fazendo live no Facebook dele. Então, se vocês puderem seguir o Naif, ele é uma ótima referência em português. Talvez a melhor referência em português hoje sobre tarô. Aqui, só confirmando. O site do Alex é o lenormando.com. E aqui em cima, na parte Não tá dando pra ver nada, Gabriel. Ai, droga. Esquece. Aqui em cima, na parte de tarologia, tem uma descrição bem resumida e bem interessante da história do tarô. Ele fala do tarô de Eteila, a gente passou por alto Eteila, Papi, a gente... Não, esse histórico do tarô tá muito bem explicado e de forma bem resumida até. A gente fugiu um pouco dessas coisas que já, mas assim, são importantes para entender a história e a evolução do tarô dentro do meio ocultista, sobretudo, porque... Assim, o ocultista é quase o comentarista de Facebook hoje. Tem opinião sobre tudo, quer falar sobre tudo, mesmo que não conheça nada. E aí o desenvolvimento do tarô, como ele chegou hoje, até os dias de hoje, tá bem explicado aqui no lenormando.com, se vocês entrarem. E é isso, gente. Até as próximas lives. Até, gente. Felicidades para todos. Vão treinando, estudando. Qualquer dúvida podem colocar aqui embaixo também. E a gente vai deixar a live gravada para vocês assistirem depois. Boa noite.